Muito bom dia a todos e a todas. Como eu disse, eu não almocei ainda, então por isso é bom dia, tá? Eu estou muito feliz da gente estar junto aqui hoje. É o primeiro da uma série de Care Talk Pills que a gente pretende fazer mensalmente durante esse ano de 2023, e eu espero que a gente possa sempre contar com a presença de vocês, tá? O tema da gente hoje é Mulheres Possíveis, e eu acho que esse nome é muito legal, porque assim, a gente não quer mais ser supermulher, né? A gente quer ser uma mulher que é possível e que está aí fazendo as coisas acontecerem da melhor forma. Agora, eu queria me apresentar um pouco para vocês, acho que uma grande parte das pessoas me conhece, e como aí diz que eu sou psicóloga, sou mesmo diretora de negócios e relacionamento da Care e uma das fundadoras, atual presidente da ABQV, Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Mas como essa é uma palestra sobre mulheres possíveis, eu também queria contar para vocês que eu sou baiana, daquelas mesmo que têm famílias enormes, que só crescem, porque lá em casa só é permitido entrar, não é permitido sair. Tá? Eu sou mãe de Léo, eu sou sogra de Bia, eu ainda resisto, e o Will vai dar risada aí, a ser chamada de avó de Dendê, né? Mas Dendê é um cavalier lindo de meu filho. Me considero não mais sotero baiana, não sou baiana mais, eu sou sotero-paulistana, porque eu fui adotada por São Paulo há 29 anos atrás. Eu me separei 2 vezes, hoje eu continuo, para mim, casada, morando separada há 9 anos. Eu trabalhei muito e eu acho que a vida me concedeu um enorme tesouro, que é trabalhar com o que eu gosto. Então, como o meu trabalho tem muito amor e tem muito propósito, às vezes eu me considero um pouco obsessiva pelo trabalho. Eu plantei muitas árvores, eu escrevi um livro, eu parei um filho, eu criei uma empresa, eu andei o caminho de Santiago, 874 quilômetros, mas como toda mulher, eu ainda fico insegura e eu acho que eu podia ter feito um pouco mais, né? Aí comigo vão estar 2 joias da nova geração. Se eu somar a idade de Dani e de Valquíria, não chega aos meus 63 anos, gente. Dani é uma milênio da geração Y aí, e Valquíria é uma nativa digital da geração Z. E elas duas vão compartilhar com a gente todos os avanços e os desafios e são específicos de cada geração, né? Então, a ideia da gente é que vocês sejam muito bem-vindos, todos os presentes de qualquer gênero, que vocês relaxem nas suas cadeiras, que peguem seu café. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é ser uma mulher possível no mundo de hoje, tá bom? Dani, Valquíria, querem falar mais alguma coisa da sua apresentação? Oi, pessoal. Eu sempre digo que eu não gosto de me apresentar depois de Rita, né? Porque daí parece que nós não vivemos tantas coisas legais ainda, mas como Rita falou, tenho 33 anos, me casei aos 23 anos, então idade de Valquíria, quando a Valquíria falou que tinha 23, eu falei, Valquíria estava casando, fui bem precoce, fui mãe a primeira vez aos 25 e agora aos 32. Foram 2 experiências totalmente diferentes. Não sou mãe de pet, sou mãe de peixe, que dá menos trabalho. Quando você tem 2 crianças pequenas, vamos no que não precisa adicionar mais atividades ao nosso dia a dia. Estou muito feliz pelo convite da Rita, né, de estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco dos desafios de que é ser uma mãe agora de uma geração de grupos de mãe de WhatsApp, né? Então vou contar um pouquinho. Acho que o maior desafio é fazer parte desse grupo agora, tá bom? Obrigada, pessoal. Você, Valquíria? Boa tarde, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada pelo convite, Rita. Realmente, como a Dani falou, se apresentar depois da Rita é complicado. Mas eu também sou baiana, né? Eu passei toda a minha infância no interior da Bahia, lá na roça mesmo. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Eu tive muito incentivo, sou filha de mãe solteira, então sempre fui muito incentivada a focar na carreira. Então eu não tô casando que nem a Dani casou. Eu tô focada na minha carreira, tô focada em construir a minha carreira, tô entrando, né, no mercado de trabalho, como a Rita disse. Então, as minhas experiências nem se comparam à da Rita ou à da Dani, mas eu tô aí com alguma coisa para contribuir também, né? Não se comparam porque são diferentes. Na verdade, muita coisa, né, Valquíria? Elas não se comparam somente porque são diferentes. Bom, gente, seguindo aqui, então,
Quando eu pensei do que a gente ia conversar, eu falei, puxa, eu queria começar honrando minha ancestralidade, honrando todas as mulheres que me ajudaram a ser quem eu sou agora, né? E aí, especialmente minha família, minha bisavó, que veio, minha tataravó, que veio da Itália, minha bisavó, que viveu aqui, né? Veio pequenininho, minha mãe, minha avó, que morou na Chapada Diamantina, como a família de Valquíria, e também todas as minhas amigas. Eu sou uma pessoa que tenho amigos de muito tempo, né? E eu encontrei essa poesia que eu achei linda, com ilustrações lindas de Carol Fernandes, então eu queria abrir a nossa conversa com essa poesia que chama-se Mulheres que eu guardo em mim. E que diz: as mulheres que guardo em mim são gigantes, elas se tornaram abrigo, acolheram e aqueceram o meu passado, para que meu presente se fizesse enfim. As mulheres que guardo em mim são artesãs, costureiras do tempo, remendaram suas crenças e teceram memórias. Por isso, eu nunca as esqueço, que apesar do não, elas se fizeram sim. As mulheres que guardo em mim são lindas, carregam uma boniteza que não pode ser medida, avaliada, comparada ou ignorada, pois até hoje ninguém testemunhou o seu fim. As mulheres que guardam em mim se fizeram terra. Frutíferas, elas se plantaram e se alimentaram, me nutriram. E me ensinaram a ser espinhos, pétalas e raízes. Graças a elas, hoje eu sou jardim. Eu moro nelas e sou eternamente grata por essas mulheres que eu guardo em mim. Muito lindo, e o pessoal vai colocar aí para vocês o link para quem quiser depois ter essa poesia no próprio material da Carol, tá? Eu não sei se está aí, mas se tiver aí uma pessoa chamada Mara, que é minha amiga desde os 14 anos e adora poesia, eu queria dedicar para ela. Bom, vamos lá. Então, é muito lindo a gente começar com poesia, mas não foi isso que a gente ouviu a nossa vida inteira, né? A gente vem de uma subordinação histórica da mulher ao poder masculino. E durante muito tempo a gente ouviu que isso vem da época do homem pré-histórico, quando ele saía para caçar, quando as mulheres ficavam na caverna, cuidando do fogo e da prole. E nessa época o maior valor era a força física. Isso acabou colocando a gente numa posição histórica de subordinação. Não sei se é verdade, porque alguns achados de ossadas que paleontólogos, arqueólogos fizeram, especialmente na savana africana, na Cordilheira dos Andes, mostraram que muitos desses caçadores tinham sexo biológico feminino. Então, essas publicações que têm saído na Nature, na National Geographic, contestam essa hipótese, né? Mas seja por esse motivo, seja por motivos religiosos ou outros que a gente possa debater, acho que não é aqui o caso, a verdade é que, historicamente, a gente foi colocado numa posição de inferioridade e fomos destinadas a ser um apêndice do homem, nunca o seu semelhante, né? E essa compreensão dessa forma acabou acorrentando culturalmente a gente e moldou a nossa existência. Aí tem uma frase de Aristóteles dizendo que nós somos homens inferiores, mas, além dessa, a gente tem muitas e muitas que falam sobre a nossa subjugação. A mudança desse papel, ela acabou acontecendo mais no século XX e decorreu especialmente da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, né? Com o homem indo para a guerra, teve o ingresso da mulher no mercado de trabalho, especialmente no mercado têxtil, e aí a coisa que se diz de que o Dia Internacional da Mulher vem, inclusive, do incêndio na fábrica, etc. Mas, na verdade, o que determinou foi essa ingresso, foi a Primeira e a Segunda Guerra. A gente foi para o mercado de trabalho, e ao ir para o mercado de trabalho, o feminismo começou a dar os primeiros passos, né? Especialmente aí por volta da década de 40, no Brasil, a gente começa a ver, especialmente logo quando a gente teve o direito a voto, né? E as nossas bisavós, as nossas avós começaram a pensar aí na possibilidade de um futuro que fosse diferente daqueles que a gente tinha reservado, que tinha sido reservado cultural historicamente para a gente. As lutas, as discussões começam a se intensificar pela superação dessa situação das mulheres, e a década de 60 foi o auge do movimento feminista, né? A gente tem aí
a Leila Diniz, a gente tem, como teve o seriado Malu Mulher, não sei se tem pessoas da minha idade aí, mas se tem, sabem que Malu Mulher foi um divisor de águas, né? Se falou pela primeira vez aí da questão da mulher divorciada na TV, e com certeza a liberação do anticoncepcional em 62, a aprovação do divórcio em 77, esse tempo foi o tempo de maiores conquistas, se você considerar o que estava por trás, né? Uma curiosidade é que em 1970, o Brasil tinha 4,4 filhos por mulher. Em 2021, a gente tem 1,76. Então, vejam que diferença. Na questão da violência contra a mulher, a gente tem a lei da Maria da Penha acontecendo em 2006, mas para as mulheres trans, somente em 2022. Né? Teve a lei do feminicídio em 2015, a da importunação sexual em 2018, e foram conquistas lentas que aconteceram nesses últimos 100 anos, mas a gente tem que lembrar que as mulheres que lutaram, e que lutam ainda, claro, né, por essas conquistas sociais, muitas vezes elas tiveram que abrir o caminho a machadada, né? E é exatamente por conta do progresso delas que a gente pode agora discutir essas questões todas que a gente tem aí. Um momento curiosidade, né, para vocês, é que tinha uma lei que proibia as mulheres a jogar futebol, sabiam? Ela foi a partir de um decreto-lei de 1939, que dizia que as mulheres não poderiam jogar futebol, e só em 1983 é que a modalidade feminina foi regulamentada. O argumento era que a mulher não podia praticar esse esporte porque isso ia afetar o equilíbrio psicológico e as funções orgânicas da mulher, porque a mulher foi feita para ser mãe. Quanta coisa, né? Quanta bobagem. E hoje a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, apesar de tudo que a gente viu aí, né, de conquistas dos últimos 100 anos, o tempo ainda é longo. A gente viu o caso da Clara Castanho, que tem sido muito falado, ela sofreu um estupro, descobriu a gravidez com 9 meses de gestação, decidiu entregar o bebê e teve a intimidade dela completamente exposta, questionada publicamente. A gente tem, né, agora aquela modelo mexicana, Dania Mendes, que foi participar do BBB e foi vítima de importunação sexual nas primeiras 24 horas do programa. A gente tem o idiota do Nicolas Ferreira ironizando as mulheres trans com uma peruca e falando bobagens, né, no Dia da Mulher, na tribuna da Assembleia Legislativa. A gente tem todos os casos do não vou deixar de tomar meu Campari por uma mulher. Eu tinha vontade de dizer para ele que eu adorava Campari quando eu era mais jovem, viu, gente? Mas ele está me deixando com raiva do Campari. Isso para Campari deve ter sido péssimo, né? Mas são termos assim que eles usam para pela misoginia pura, né? Então veja que esses grupos, infelizmente, com o advento da internet, eles estão acontecendo mais e retrocedendo toda uma luta. Então a gente tem que ficar muito consciente, muito porque estraga e diminui todas as conquistas que a gente já teve, tá? A gente sabe que no caminho corporativo existe, né? Ou quando você começa a falar de uma forma mais firme, você é agressivo. Se você não fala de modo firme, ela é uma boboca, né? Ganhamos menos, apesar de sermos hoje quase que mais até, temos mais nível superior, mais mulheres com nível superior, etc., a gente ainda ganha menos, né? E a gente ainda é questionado se a gente possui filho, se a gente quer ter filho, etc. E isso aumenta muito, e é uma das coisas que a gente vai conversar na nossa conversa com Valquíria, que é uma mulher negra, é que as mulheres negras elas acabam sendo muitas vezes invisibilizadas, né? Eu sei que eu tenho o privilégio de ser uma mulher branca que nasceu na classe média e que eu pude ocupar espaços que possivelmente, se eu fosse negra, eu não teria essa possibilidade. Então, assim, a gente precisa lutar por todas. Uma vai, puxa a outra, mas todas, né? Não somente eu com as pessoas que é confortável para mim puxar, mas, assim, também abrir espaço para que as pessoas que são mais invisibilizadas, elas possam estar perto da gente, tá? E a gente falou da lei da Maria da Penha, etc., e
das bobagens todas da importunação sexual, mas a violência não é só física, né? E eu gosto dessas... O inglês é muito fácil, porque ele fala em uma palavrinha o que em português a gente não consegue deixar tão claro. Então, tem essas 4 palavras que são normalmente faladas. A primeira é interrupting, né? A gente está falando alguma coisa e o homem interrompe, né? Então, não ouve até o fim. Você vê muito isso em reuniões de empresas, especialmente quando a mulher ascende a determinados, né, patamares maiores na empresa, ela está sendo sempre interrompida, ou o mansplaining, que é quando ele explica alguma coisa que é muito óbvia, como ela fosse incapaz de entender isso sozinha, né? O bropriating, que acontece muito, que é assim, o homem se apropria, eu trabalho com um homem, ele é meu chefe, e aí eu dou uma super ideia, ou é meu colega de trabalho, eu dou uma super ideia, e ele leva a ideia, e é como se ele tivesse tido essa ideia. E o gaslighting, que acontece muito, não somente dentro da empresa, mas nos relacionamentos, quando o homem mente ou distorce uma realidade com o objetivo de criar medo, de criar insegurança nessa mulher, né? Tem um estudo de um jornal de psicologia que mostra que as mulheres elas conseguem ser muito mais interrompidas do que os homens, tanto por homens quanto por outras mulheres. Olha só, citam homens e mulheres conversando, tanto os homens interrompem mais as mulheres, quanto as mulheres interrompem as outras mulheres mais do que elas interrompem o homem falando. E tem um outro estudo, que é da Universidade de Northwestern, que diz que fez um estudo na Escola de Direito, e concluíram que na Suprema Corte Americana, durante as suas argumentações, as juízas eram interrompidas por seus pares ou pelos advogados com 3 vezes mais frequência do que seus colegas homens. Então, isto é uma realidade, e uma realidade violenta, né? Apesar de não ser uma realidade física. Então, para eu parar de falar um pouquinho e vocês poderem também participar, eu queria lançar um outro quiz, que é: qual é o maior desafio que vocês que eu imagino tenham aí mulheres de várias idades diferentes, têm hoje em dia, hoje, no momento atual, né? O que é o seu maior desafio? O Will vai colocar na tela. Já colocou, Will? Eu não estou vendo vocês. Ele colocou já. Já Já colocou, colocou. Rita. Rita, Já tá bom. aqui no aí. chat, se você quiser acompanhar. Eu acho também que Já a maior estão respondendo. dificuldade também pode ser essa questão da internet também, porque na internet muitos homens acham que é uma terra sem lei, né? Daí eles usam isso por estar escondido ali atrás de uma tela para poder falar as besteiras que pensam, expor o machismo, impor aquela opinião arcaica deles na internet, e isso acaba adoecendo várias mulheres, como foi o caso da Clara, por exemplo. Exatamente, exatamente, porque aí o que está acontecendo acaba sendo magnificado, né, por toda essa, assim, todas as pessoas se sentem isso, é de uma maldade enorme, que podem falar, que podem, né, saber e dar opinião a respeito da vida daquela pessoa, né? E aí a dor, ela também é magnificada, né? Exato. Eu acho que o julgamento sempre foi o maior desafio da mulher, desde sempre, né? E com a internet foi maximizado total essa questão do julgamento, por as pessoas poderem se esconder atrás de perfis. Uhum, uhum. Muito bem. Temos aí já o tempo das pessoas responderem. Já tem 54 respostas. 54, Rita. Isso. Tá, eu estou tentando levar para a Quer que eu tela, fale aqui? mas eu não... eu estou tentando levar para a tela o quiz, mas eu não estou conseguindo. Então, Tá. vamos lá. É isso mesmo? A que está mais Assumir cargos alto? de liderança. Assumir, Assumir um Tá, cargo de assumir liderança? Isso.
Aí em segundo lugar, independência financeira, em terceiro, criar filhos, em quarto, equilibrar carreira e vida pessoal, em quinto, assumir que não deseja filhos, em sexto, cuidar de si mesma, e em sétimo, quebrar tabu. Agora trocou, independência financeira ficou primeiro. Vai ficar mudando aqui. Tá certo, tá certo. Mas, Mas ó, as cargo três, de liderança voltou. as três primeiras são Assumir cargo de cargo de liderança, liderança, independência Ter e criar financeira e filhos. criar filhos. criar filhos. Assumir cargo de liderança, independência financeira. Bom, são três áreas que realmente, absolutamente necessárias, né, gente? Crescer na carreira, para quem quer criar filhos, neste mundo que a Valquíria estava falando agora, no mundo que a gente está ainda tentando entender qual é o impacto que a internet vai ter, né, na cabeça dessas pessoas que são os nativos digitais e que vivem o mundo da internet com muito mais intensidade, por exemplo, do que eu vivi, ou do que meu filho, que tem 32 anos, viveu, né? E, enfim, é realmente um desafio. Mas se a gente perguntasse para mim, para Dani, para Valquíria, para cada uma dessas mulheres, com certeza essa definição do desafio, elas são respostas muito diferentes. Por quê? Porque cada um de nós está numa idade diferente, vivendo coisas diferentes, a depender da sua própria realidade. E se a gente perguntasse também, em vez de desafio, qual era a definição de sucesso para essas mulheres, provavelmente a gente também teria respostas muito diferentes, né? Porque são respostas originais de uma pessoa. E a forma como a gente vê o sucesso também mudou muito drasticamente nessas últimas décadas, à medida em que a gente entrou no mercado de trabalho, recebeu educação, começou a alcançar os cargos de liderança. Então, é aquela coisa, é a grande questão. Qual é o maior desafio? É puramente sobre carreira, sobre assumir esse cargo de liderança, é sobre equilibrar a carreira e a família, é mais voltado para a família, para criar o filho, é ter um trabalho gratificante, é sobre ter peso perfeito, né? O maior desafio talvez seja simplesmente chegar em casa meio exausta, com um pouquinho de energia para aproveitar o resto da noite, uma bebida com os amigos, uma checada nas redes sociais, não sei, né? É realmente, assim, difícil a gente saber, mas a gente sabe que a pressão ela é muito grande. Então, essa é uma grande pergunta, né? Já que a carreira e o ganhar, né? Tá nos primeiros lugares aí que vocês colocaram, entre os desafios, tem uma pergunta agora, né? É possível a gente ser bem-sucedido, assumir esse cargo de chefia, ganhar bem e ser pouco estressado? Se alguém quiser falar, né? A gente pode também debater isso daí. Mas enquanto vocês colocam aí, pode colocar no chat o que vocês acham, se é possível, se não é possível ser bem-sucedido e pouco estressado. Eu queria falar de um estudo que teve com mais de 1.500 mulheres sobre sucesso, e elas disseram que, bom, quase 60% delas disseram que são ambiciosas profissionalmente, que querem progredir. Isso parece muito com esse quiz que a gente fez agora. Mas quando foi perguntado qual é o principal desafio, então, assim, o que que eu quero? Eu quero progredir, eu quero esse cargo de chefia, eu quero ganhar bem, mas qual é o meu principal desafio? As palavras que acabam surgindo são justamente o problema das prioridades concorrentes, é você conseguir alcançar o equilíbrio, conseguir trabalhar com estresse, né? Então, como é que a gente vai conseguir chegar lá, né? Eu acho que a primeira questão são os pensamentos que impedem a gente de crescer, né? E como é que a gente trabalha para eliminar esses pensamentos? Como é que a gente toma as rédeas da nossa própria vida? E isso tem muito a ver com isso tudo que a gente falou até agora, de como a sociedade pensa que a gente deve se colocar. Gente, depois que eu soube, né, que Michelle Obama, que é minha ídola, uma das maiores ídolos que eu tenho é Michelle Obama. Ela disse que tem síndrome de impostor, eu falei, não, eu posso ter qualquer coisa, né? Eu posso realmente achar que eu não fiz tudo ainda. E tem essa coisa, então, a culpa por ser mãe, eu vivi muito isso. Eu vivi, enquanto eu estava cuidando da carreira, e eu montei uma empresa, que era uma empresa pioneira, tem um momento que eu acho que eu dediquei pouco para o meu filho, e eu carreguei essa culpa, né?
puxa vida, será que eu estou fazendo o correto? Então, tem muita... A gente pensa, a gente se cobra e a gente tem a cobrança alheia. E tem as crenças limitantes. Será que eu vou conseguir chegar lá? Será que eu devo, né? Eu sou suficientemente capaz de fazer tudo isso? Um outro estudo do LinkedIn, como Citibank, embora, claro, quando você pensa no LinkedIn, você está falando de mulheres profissionais, mas tem umas conclusões que eles dizem que primeiro, eles perguntaram sobre ter tudo, e ainda bem que 96% diz que não é uma expectativa realista, né? Não é alcançável ter tudo. Mas eles disseram também que casamento e filho não é necessariamente aspecto de sucesso, 35% diz que o casamento não era tão importante assim, e filhos também não. Agora, todos os aspectos mais importantes que eles colocaram foram segurança financeira e ter um relacionamento forte. E aí, relacionamento forte não quer dizer assinar papel de casamento, né? E também não significa um relacionamento homem e mulher. Mas ter esse relacionamento importante na sua vida é uma das coisas, dos aspectos mais importantes que elas colocaram. E, bom, Rita, desses... eu ia comentar. Fala e comenta. Não, eu ia fazer um comentário, assim, o quanto a sociedade deixa a própria mulher confusa. Então, por isso que, na verdade, passa essa sensação de estresse, porque a gente está o tempo inteiro tentando mostrar o nosso potencial, mas, ao mesmo tempo, nós, desde pequenas, não são moldadas. Então, assim, é cobrado que a mulher seja bem-sucedida também, mas na infância você vai dar o quê para ela? Uma boneca, uma pia. Eu tive, né, um menino e agora eu tenho a menina e eu vejo o quanto eles foram estimulados e eles vão ser estimulados de formas diferentes, mostrando meio que o que a sociedade está esperando deles. Então, a minha filha, ela ganha boneca, pia, fogão, panelinha. Ninguém dá um bloco onde ela vai construir um prédio, igual dava para o meu filho. Ninguém vai dar um brinquedo onde ele vai estimular, onde é que... Então, assim, ele foi totalmente estimulado a já pensar em construção, em estratégias, porque a sociedade entende que ele vai para o mercado, e ela está sendo moldada a crescer e cuidar da casa do filho. Né? Então, a sociedade ela vai dizer, olha, agora que você cresceu, nós tivemos toda uma luta válida e agora você vai para o mercado, mas na sua infância nós não vamos falar isso para você, nós vamos dizer que você vai brincar de casinha. E ainda então, hoje tem é assim, muito né, disso, Dani? né? É isso mesmo. Ainda Então, eu hoje, vou... porque a gente pensa assim, isso quando eu tive filho, né, 30 anos atrás, era uma realidade, mas quando a gente pensa hoje, você tendo filho, as mães, as avós, os pais, os tios, já não deveriam fazer isso, né? Mas a gente Exatamente. vê que o comportamento da sociedade persiste, né? Isso. Persiste. E é um desafio, né? Assim, como pai, você tentar mostrar para ele, para o menino, de que ele sim, ele tem que construir um relacionamento com a família dele, ele vai precisar ser um parceiro, e ao mesmo tempo eu estava comentando em paralelo a questão, né, da boneca. Então, eu tive um filho que tinha primas meninas e ele queria uma boneca. Ninguém aceitava que ele tinha uma boneca, como se ele não pudesse ser um pai que segura o filho depois que cresce, né? Então, ele não pode, ele tem que construir prédios, ou brincar de carrinho, porque depois ele vai dirigir. Agora, então, é um desafio como pai você tentar mostrar uma sociedade inclusiva. Então, dizer assim, olha, ele sim pode ser pai, se ele quiser ser pai, se ele quiser ir para o mercado de trabalho, ele pode chorar se quiser, né? E tá tudo bem. E ela, se ela quiser não ter filhos e não arrumar casa, ela também pode. Né? Então, é bem difícil, é desafiador e eu fico muito feliz de estar inserida em um mercado onde são mulheres na liderança, onde tem mulheres empoderadas, né, que me dá mais força de conseguir passar essa imagem para ela. Né? Então, Valquíria quer falar, vou deixar ela falar, mas é um pouquinho disso. Quer falar, né, Valquíria? Não, só um adendo, né, no que vocês estavam falando, que a Thaís Araújo uma vez me deu uma palestra falando sobre como ela está criando os filhos dela, né? Os filhos dela são crianças pretas, e ela estava falando sobre a filha dela, que é uma menina muito livre, que ela fala o que ela tem vontade, ela faz as coisas como ela quer, e a família tem essa questão de imposição. Não, você tem que segurar a sua filha, porque a sua filha é muito solta, a sua filha tá brincando com isso, a sua filha tá fazendo aquilo.
foi falar com a filha dela, ela contando, e ela disse que a filha dela virou para ela e falou: tudo bem, mamãe, eu sou livre, a minha boneca é livre, ela pode fazer o que ela quiser. E é muito legal essa questão de não deixar a família interferir tanto na criação do filho, né? Porque a família vem de uma outra época, de uma forma que já não se faz mais. É verdade. Tem avós e avós, famílias e famílias, né? Eu acho que uma das coisas boas da família é a construção da rede de apoio, né? Porque a gente sabe que, e aí a gente vai falar um pouco disso, né? Do que a gente precisa de rede de apoio da família, do governo, das empresas, né? Mas no final da noite, quem cuida de seu filho é você, né? É você quem vai dizer como você considera importante, quais são os valores que você quer passar. Mas tudo isso que a gente está falando, gente, e nós estamos falando da sociedade como um todo, né? Tem reflexos na nossa carreira. Dani falou uma coisa que é super bacana. Ela, né? Você, Valquíria, agora, a área que a gente escolheu é uma área muito feminina. Então, a gente teve a sorte de ter mesmo pessoas, mulheres sempre empoderadas, trabalhando junto conosco. Não é o normal, não, em outras atividades, né? Eu tenho uma sobrinha, filha de uma amiga, que agora ganhou uma das 2 bolsas para fazer transplante renal infantil, está em Pittsburgh, vai para Tóquio, outras mulheres que a gente está vendo ocupando lugares em pesquisa, na física, na engenharia, isso na matemática, isso é fantástico, porque não era o esperado da carreira feminina, né? E esses comportamentos sociais moldaram isso de uma forma muito ruim. A gente, não sei se vocês que são mais jovens vão lembrar, mas em 2013, quase 10 anos atrás, a COO do Facebook, a Sheryl Sandberg, escreveu um livro que virou um clássico, né? Que em português é Faça Acontecer, mas o nome é Lean In. E ela provocava as mulheres dizendo, olha, nós temos um gap de ambição, né? A gente não sonha o suficiente, a gente não acha que vai chegar lá. E aí ela provocou, né? O que você faria se você não tivesse medo? Essa pergunta é uma pergunta que durante muito tempo ficou na minha cabeça, né? O que a gente é capaz de fazer se a gente não tiver medo? Recentemente, um estudo do LinkedIn mostrou que as mulheres enviam menos currículos, mas elas são aceitas mais vezes. Olha que loucura. Então, assim, provavelmente isso tem, né? Elas mandam menos currículos porque elas têm mais aquela questão do será isso. Tinha um outro estudo da Harvard Business Review de 2014 que mostra que as mulheres tendem a se candidatar menos porque elas acham que não têm as competências exigidas pela empresa. Mas isso não é verdade, porque você vê que quando ela envia o currículo, ela aceita mais vezes, porque a gente deixa para mandar realmente se eu tiver todas as competências. O homem não faz isso. O homem vê uma oportunidade e ele se atira. Ele foi moldado, ele foi criado para se atirar, né? E a gente fica, não, mas eu acho que ainda não dá, eu não tenho ainda, eu preciso fazer mais uma pós-graduação, eu preciso fazer mais alguma coisa. E eu acho que em 2017 colocaram a Fearless Girl, né? Aquela garota em bronze que fica na frente do Charging Bull em Nova York, no mercado financeiro de Nova York, né? E é justamente ela tá com aquela mão na cintura, um semblante confiante, muito falando disso, que a mulher tem que entrar, e está entrando ainda bem, né, no mercado financeiro, aonde ela quiser, na verdade. Né? Não foi o meu caso, eu quis trabalhar nos programas de apoio ao empregado, com apoio, mas se eu quisesse, eu podia ser uma engenheira. Se eu quisesse, aliás, engenheira eu não podia, viu, gente, que eu sou péssima em matemática, mas eu podia ser outras coisas, né? E isso que a gente tem que colocar Helena, a filha de Dani, a Valquíria, que está com 23 anos, para saber, nós podemos ser qualquer coisa, né? E é claro que as questões sociais importam e moldaram tudo isso, mas a gente precisa ter essa atitude interna de desafiar o medo, de ir e ir com o medo mesmo, né? Na mesma época, mais ou menos, da Sheryl, outra mulher publicou um artigo no New York Times, que foi a Slaughter, Marie alguma coisa Slaughter.
Ela era de um cargo, ela estava ocupando um cargo de alto escalão, a primeira mulher a ocupar um cargo de alto escalão no Departamento de Estado dos Estados americano, e aí ela desistiu de tudo, voltou para Princeton. Ela era uma pessoa que tinha feito uma carreira acadêmica na Universidade de Princeton, e ela disse, olha, não vou, eu vou embora para casa porque eu tenho 2 filhos adolescentes e eu não estou conseguindo conciliar as duas coisas, né? Que eu achei muito legal, porque, assim, mostrar a vulnerabilidade também, nem sempre a gente vai poder ter tudo ao mesmo tempo, né? E isso abriu caminho para hoje, por exemplo, a Jacinta Ardern, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia, foi a pessoa mais jovem a ocupar o cargo, há 2 semanas, eu acho, né? Ela anunciou que ela vai renunciar, porque ela não tem mais gás, porque ela viveu muitas coisas, inclusive durante a pandemia, e que agora ela não quer. E a Slaughter fez isso, falou assim, desculpa, não dá, eu não consigo conciliar ter esse cargo e ter 2 filhos adolescentes, então eu estou priorizando nesse momento outra coisa, e é claro que retomou uma carreira acadêmica brilhante e depois retomou outras coisas, né? Mas ela escreveu na época um artigo que dizia por que as mulheres não podem ter tudo. E aí ela falava, olha, as mulheres não podem ter tudo porque a gente precisa de uma mudança cultural antes disso. O Will levantou para mim um dado do IPEA, que as mulheres trabalham cerca de quase 8 horas a mais do que os homens semanalmente. Por quê? Por causa da dupla jornada. A gente tem uma dupla jornada, né? Eu sou a profissional, estou aqui me debatendo, quando eu chego em casa eu tenho que lavar o prato, eu tenho que fazer não sei o quê, as mulheres... Né? Tem uma questão aí de preconceito também, de enxergar as mulheres como frágeis, como incapazes, e tem a falta de apoio mesmo para que a gente se atire, né? Então, a gente precisa mudar culturalmente a sociedade para que as mulheres possam ter tudo no sentido de poder se jogar, né? E isso passa por uma ressocialização dos homens. Eu sei que a gente tem alguns homens aí, e eu gosto muito das ideias de Will, que trabalha comigo. Ele é um homem muito consciente em relação, casado e muito consciente em relação a isso, porque as mulheres elas têm que ser respeitadas, como se elas quiserem ser cuidadoras, chefe de família, chefe de família, e se ela quiser se jogar no mercado de trabalho, ela vai se jogar. E o homem, se ele decide ser um cuidador, toda a masculinidade dele vai para o saco, né? Eu conheço algumas pessoas, alguns homens mais novos, normalmente mais novos, mas conheço um da minha geração, que decidiu, olha, enquanto minha mulher virou CEO, né? E aí eu fui, eles se mudaram, a mulher dele virou CEO na empresa, eles tiveram que mudar de país, eles tinham 3 filhos, ele falou, bom, agora eu vou parar e eu vou cuidar das crianças, né? E a gente precisa normalizar isso mais, a gente precisa poder valorizar e que os meninos também possam ser estimulados a escolher, olha, entre o cuidado e o sustento da família, né? Ou os dois vão fazer, mas vão dar contribuições iguais, né? Então, a nossa contribuição como mães também é de poder deixar que os homens também encontrem seu papel nesse universo feminino, a revisão do papel dele na sociedade, né? Na família, com os filhos, no trabalho, no relacionamento com as parceiras. Então, a solução ela tem que passar por essa mudança cultural, né? E aí, o que o governo tem que fazer, né? Entre o breadwinning, que é o sustento, né? E o caregiving, que é o cuidado, a gente precisa de políticas que mostrem que apoiar a saúde da família demanda leis que vão acolher as pessoas, vai ter proteção de emprego para a mulher grávida, vai ter cuidado com o idoso, porque na hora que não tem o cuidado com o idoso, o apoio para os deficientes, quem é que vai tomar conta? É a mulher, né? Então, isso tira a mulher também do mercado de trabalho. A gente vê aí que os países da OCDE, né, os países Noruega, Suécia, Dinamarca, Holanda, eles todos permanecem no topo do índice de melhor vida, de felicidade, etc., justamente porque são países que têm uma medida de apoio muito forte às famílias, né? Eu não sei se vocês sabem disso, mas em 1975, na Islândia, 90% das islandesas elas entraram em greve em prol da igualdade, e elas se recusaram a executar qualquer tipo de tarefa, seja no ambiente corporativo ou em casa. Então, elas queriam mostrar com isso
a relevância delas para a família e para a força de trabalho, né? E depois de 50 anos, o país está, acho que, 10º ano consecutivo como o país mais igualitário do mundo, né? As escolas na Islândia ensinam as crianças a crescer sem estereótipos de gênero. E isso é o que é necessário para que a gente possa provocar mudanças. E nas empresas, né, e a gente tem aí muitos representantes de empresas, a gente sabe que cotidianamente a gente sofre, sim, preconceitos de gênero, discriminação, né, que é o principal obstáculo para a progressão de carreira. Mas a gente precisa, a empresa precisa entender que se a gente coloca a família em primeiro lugar, e aí avaliando justamente a carga de trabalho, oferecendo para as mães um horário flexível, disponibilizando benefícios, recursos que impactam a qualidade da família, né, o cuidado da família, a família está em primeiro lugar, não significa que o trabalho vem em segundo lugar, não. A vida vem junto. A vida vem junto. E aí os trabalhadores, quando vão para casa, né, e são chefes de família, eles são mais produtivos também no trabalho, eles são mais eficientes também no trabalho. Dani, diga aí, o que que um filho ensina para a gente, hein? Em termos de paciência, de resiliência, de adaptabilidade, não é verdade? Muito, muito. Eu sempre falo, e os pais, eles acabam sendo responsáveis, né, entendendo ali a importância, e os filhos realmente contribuem muito para isso. Primeiro porque você, de novo, você quer ser um exemplo, né, ali, então você começa a se policiar mais, você começa a ser mais paciente, você começa a ter atitudes, né, positivas, então os filhos ajudam bastante mesmo. E uma gargalhada de um filho, hein? Desce o estresse da gente totalmente. Acho que essa coisa do trabalho híbrido também tem trazido muito essa possibilidade. Quando a gente fala aí nessa questão do horário flexível, você que teve 2 filhos, um trabalhando presencialmente o tempo todo e outro agora, né, com o trabalho híbrido, fala um pouquinho dessa experiência. Qual é a diferença para você? Porque assim, quando eu tive o Alexandre, né, 8 anos atrás, não se falava nesse formato de trabalho, né, então eu acordava, deixava ele dormindo, chegava à noite, pegava ele dormindo, então eu não via a primeira palavra, eu não vi ele andar, eu não vi ele engatinhar, eu não vi nada, né, eu pegava ele praticamente no final de semana pronto e acompanhava ali a evolução da semana. Já a Helena, né, nesse formato, eu falo que eu tenho sido muito privilegiada. Então eu vi a primeira palavra, eu filmei tudo, né, então assim, eu filmei a primeira palavra, filmei engatinhar, filmei ela andar, então eu tenho acompanhado, né, então eu sei exatamente o que ela aprendeu a fazer nessa semana, porque eu consigo ter mais tempo com ela, né, então essa questão de estar em casa também, então eu consigo pegar ela mais cedo, né, do que se eu tivesse todos os dias no escritório, eu chegaria mais tarde, talvez mais cedo. Então eu pego ela muito mais tempo acordada, tanto que ela é mais apegada, assim, a mim, né, mais meio grudinho ali. Então tem realmente esse formato para as mães tem sido muito bom, né, a gente teve um ganho imensurável, e isso afeta, claro, qualidade no trabalho, né, então a gente acaba falando assim, nossa, eu tenho mais qualidade, então deixa eu aproveitar para isso aqui dar certo, né? Para a gente continuar assim. E uma coisa que Rita comentou, eu até anotei aqui para falar, quando você diz, as mulheres elas trabalham mais, né, estatisticamente falando, 8 horas a mais do que o homem, mas é porque a própria mulher ela tem aquela questão da síndrome do impostor, né? Então, eu preciso mostrar mais, e isso é uma cobrança interna da própria mulher, do que o homem se sente super capaz, ele fala, não, fiz aqui, eu tô dentro do que é esperado e eu tô super bem. A mulher não, ela quer sempre mostrar a mais, então eu acho que isso acaba impactando mesmo na carga da mulher que é maior, né, por conta dessa síndrome dela dizer, não, eu não sou suficiente para essa vaga, então eu tenho que mostrar que eu sou, né? É verdade, né, Dani? Então, assim, o que a gente também tem que fazer pela gente? Só para fechar das empresas, eu acho que essa questão mesmo de uma cultura mais inclusiva, mais flexível, deveria ser claro, isso que você falou, olha, eu fico mais feliz e eu me dedico mais, né, porque eu quero permanecer, eu acho que esse é um ambiente que me propicia essa flexibilidade, deveria ser uma coisa clara, mas infelizmente a gente sabe
que não é isso que acontece em todas as empresas, né? O talento feminino e entender que quando essa pessoa está feliz, ela produz mais, não é em todas as empresas. Se não fosse assim, a gente não teria tido todo o retrocesso que tivemos durante a pandemia, né? Onde as mulheres tiveram realmente um retrocesso e tiveram que muitas delas voltar para casa, enfim, tudo que a gente sabe, né? Mas a verdade é que o sucesso na carreira anda junto com o sucesso pessoal, né? E se a gente não cuidar de uma coisa, não vai estar do outro. Então, o que depende de nós? Disso que e já estamos no fim para a gente poder começar a parte de debate, né? O que depende da gente? Então, a gente falou do que depende de uma mudança cultural, da comunidade, do governo, né, das empresas, mas o que depende de mim? Né? Aquilo que Dani falou, poxa vida, mas também a gente se exige muito. Então, a primeira coisa é essa questão do autocuidado, que é o olhar amoroso que a gente tem para a gente, né? Isso acaba abastecendo a gente com energia para viver com mais saúde física, saúde emocional, e a gente só vai conseguir fazer isso com autocompaixão, né? Com empatia, sabedoria, para dizer, puxa, eu preciso de ajuda. Essa semana passada, a Folha de São Paulo colocou, e isso tem sido debatido o tempo todo no Instagram, tem uma psiquiatra indiana, eu nem sei falar o nome dela direito, mas é alguma coisa como Pooja Lakshmi. Ela falou, olha, o verdadeiro autocuidado não requer massagem, detox, banho de espuma, requer traçar limites e diminuir a culpa, né? Eu acho que a massagem é muito boa, viu? Eu não sou tão radical quanto ela, não. Eu acho que a gente tem algumas coisas boas no cuidado alimentar, no cuidado de se reservar um banho de espuma, ou uma taça de vinho, ou um papo com a amiga, né? Sim, tão importante também. Mas traçar limites e diminuir essa sensação de culpa é muito importante, porque senão a gente nunca vai colocar a saúde em primeiro lugar. E tomar conta da gente é especialmente importante quando a vida está agitada desse jeito. Você, com filho, trabalho, crescendo profissionalmente, Valquíria entrando no mercado de trabalho, estudando também, né? Então, assim, também a gente tem que lembrar o seguinte, né? Que não adianta só dizer, então eu vou fazer atividade física, porque um workaholic com exercício todo dia não é uma pessoa equilibrada, é um workaholic sarado, né? Então, assim, também diminuir o nível de exigência. Isso não significa que a gente vai ser relapso, mas saber que a casa não necessariamente vai ficar brilhando todos os dias, que o filho não vai ter a roupa arrumada disponível todo dia passadinha, ele vai às vezes amassado para a escola, que o jantar vai ser mais básico durante uma boa parte da semana, né? Assim, a gente encontrar nosso limite para o imperfeito e se permitir chegar até ele. Se você pedir para um homem fazer a mesma coisa que uma mulher faz, quando essa mulher tem toda essa carga, ele não vai fazer, né? Então, assim, uma coisa importante disso que Dani falou é a gente aprender, porque tem uma arrogância nisso, de achar que a gente consegue fazer tudo. Então, pedir ajuda, né? O apoio, a rede de apoio é muito importante. Então, assim, saber pedir ajuda, eu acho que é uma coisa muito importante também. E aprender com medo, porque se tiver com medo, vai com medo mesmo, né? A gente tem essa frase, aprender a lidar com isso, porque a gente sempre vai ter receios, a gente sempre vai ter medos. E aí é a questão mesmo de desenvolver autoconhecimento, né? Olhar para mim e falar assim, até onde eu consigo ir? Estabelecendo metas de equilíbrio. Então, assim, tantas vezes por semana eu vou parar a tal hora, eu não consigo parar assim todos os dias, mas vou parar. Vou dedicar 30 minutos do dia para uma caminhada, vou fazer uma meditação, vou prestar atenção às pessoas na minha vida. E tentar diferenciar prioridade, emergência e urgência, porque senão tudo se mistura e tudo é urgente e tudo é emergente, né? A gente que trabalha com urgência e emergência sabe muito bem disso. E eu acho que uma outra coisa super importante é ir atrás, quando eu falo dessa rede de apoio, dos recursos que você consegue nos programas governamentais, nas políticas governamentais e também na sua empresa. E aí eu sei que a gente tem aqui muitos empresas clientes, né? Então eu queria lembrar a vocês que a gente tem um programa de apoio ao empregado. E que o programa de apoio ao empregado pode ajudar naqueles momentos onde eu estou confusa, ou eu preciso de ajuda, ou tem um problema que está na minha cabeça, eu não estou conseguindo lidar com isso sozinha. Busque ajuda, né? Pede ajuda na sua rede, mas pede ajuda profissional também.
que eu acho que isso é muito importante. Então, é isso que a gente tinha para dizer, mas a gente tem alguns minutinhos ainda para fazer algumas perguntas para vocês, e para a Dani e para a Valquíria, tá? Ô, Rita, só um comentário antes. Olha, o Tá. homem, eu tenho alguns homens aqui, ele vai fazer. 3 semanas depois, mas ele vai fazer, né? Aham, é isso mesmo. É Se a isso gente mesmo. pedir todos os dias, 3 semanas depois, com certeza vai estar lá. É isso mesmo. Eu pedi hoje para ir comprar tal coisa. Ele, 3 semanas depois, vai comprar tal coisa que você queria para hoje, né? Mas tudo bem, ele vai ficar sem aquela comida que ele precisava, ou vai ficar, a luz vai estar apagada, e tudo bem. E você tem que aprender também a lidar com isso, né? Que talvez também você não possa determinar o tempo do outro. Exatamente. São coisas que a gente tem que aprender também. Eu vou começar com Valquíria, porque eu já perguntei mais Rita, ela coisas tá com para a mão levantada também. então vai lá. Rita, Fala só aí, Valquíria. interrompendo rapidinho, você Tá. pode colocar na tela do QR Code da pesquisa, assim as pessoas vão poder responder enquanto a conversa continua Tá em bom, relação à avaliação eu da faço apresentação, tá isso. bom? Tá bom, Obrigado. tá bom. Então eu vou para cá, que as pessoas já possam Isso. clicar no QR Code, tá? Para poder já dizer o que achou da palestra, e enquanto vocês vão respondendo para a gente, é muito importante, inclusive porque a gente, para os próximos Care Talks Pills, a gente quer saber se esse é um bom horário, né? Que mais a gente pode, quais outros temas, enfim, o que vocês possam nos ajudar aí com a sua avaliação para tornar as próximas sessões melhores. Agora, Will, você pode também colocar no chat o link da pesquisa? Já Já está, Rita. colocamos Já até colocou? 2 vezes. Isso, Tá. Porque eu vou voltar, porque eu estou com as minhas questões para elas aqui, tá? Então, perfeito, claro. eu vou perguntar aqui primeiro para a Valquíria. Eu queria saber dela, vou assim, diretamente no ponto, Val. Eu queria saber de você, se você, quando você olha esse mercado de trabalho, né? Você já se sentiu solitária? Você acha, na questão das mulheres negras, do papel de destaque no mercado de trabalho? Aqui na Care, eu sei que você tem muitas colegas negras na própria central de atendimento, mas, de forma geral, quando você olha o galgar da carreira, pessoas que estão em destaque, o que você acha sobre isso? Sobre essa Olha, questão racial? é bem complicado. Já me senti solitária várias vezes, em vários momentos. Inclusive, quem me ajudou muito nesse período foi a terapia. Porque aí você, por exemplo, na faculdade, eu tinha várias colegas de sala pretas também, só que as professoras, as coordenadoras, os reitores da faculdade, todas as pessoas eram brancas. Então eu não via os meus semelhantes naquele lugar ali, sabe? Então, tive que pesquisar, tive que ir mais a fundo para conhecer pessoas semelhantes que estivessem em lugares de poder e não me sentir tão sozinha, não me sentir representada, não me ver naquele lugar. Então, a sobrecarga no período da faculdade foi bem difícil, né? Eu me formei tem um ano só. Então, quando eu fui para o mercado de trabalho, que eu fui procurar as oportunidades, a maioria estava bem distante, aparentemente, sabe? Por conta dessa questão de não me ver naquele lugar. Onde eu ia, quem eram aquelas pessoas, como eram aquelas pessoas, como foi a trajetória delas. Foi bem complicado me encaixar e me ver ali naquela posição no mercado de trabalho. E o que você acha que as empresas e que a comunidade, de forma geral, o governo, pode fazer em relação a isso? Olha, eu acho que a gente já avançou bastante em questão de política pública, né? Mas falta a verificação daquilo dali, se realmente de fato é o que tá cadastrado, sabe? Porque muita gente
tem ali as cotas para vestibular, tem as cotas para concurso público. Muita gente coloca ali que tem uma cor que, na realidade, não tem. Acaba pegando um local que não pertence àquela pessoa. Então, falta uma verificação. Tendo pouca reverberação para quem, de fato, necessitaria, né? Exatamente. Então, quem de fato está naquele lugar e precisa daquela cota, não está utilizando porque tem outras pessoas usurpando o local que não pertence, né? Eu acho que enquanto empresas privadas, é mais a questão do recrutamento mesmo, observar o recrutamento, observar quem está sendo chamado para participar do processo seletivo. Uhum. Você acha que essa questão do viés inconsciente, ela ainda realmente atrapalha muito a questão da seleção de pessoas pretas, não só mulheres, né, mas homens também, pessoas pretas nas empresas? Atrapalha bastante, porque assim, como estava sendo pontuado, a mulher ela sempre tem aquela questão de se cobrar muito, de querer sempre estar melhor e ser a melhor no que está fazendo. E para uma mulher preta ainda é mais pesado ainda, porque as pessoas olham para a gente, elas não dão nada realmente pela gente, né? Quando pega o seu currículo, que realmente vai ler, que realmente vai conhecer você, é que elas vão ver o seu potencial. Mas muitas vezes as pessoas nem pegam o nosso currículo. Elas olham pra gente, nem vou ler. Então é complicado essa questão da pessoa nem se dar a oportunidade de conhecer, né? Não conseguir nem chegar ali na porta de entrada, né? Exato. E tanto que, para nós, só o currículo não basta. Tem que ter rede de contatos, tem que conhecer pessoas, tem que se enfiar realmente nos lugares para ter as oportunidades de falar, de se mostrar, fazer com que as pessoas nos conheçam e conheçam a nossa potência. Ok, tá bom. Eu vou dirigir agora uma pergunta para Dani. Dani, você já se pegou pensando, olhando, o que sua mãe fez que você não quer repetir? E olha, cuidado, hein, porque a sua mãe deve ter a minha idade, ou mais, ou menos. Eu brinco que, na verdade, quando a gente fala de não repetir, o "não volta" a gente compra, e "você não é todo mundo" é as clássicas, né? Que eu não vou fazer isso, e faz. Mas tem uma coisa, assim, que minha mãe fazia, né? Mas é tudo um processo também do tipo de local onde que ela cresceu, né? Então, minha mãe estudou só até a 4ª série, teve que parar de trabalhar, né? Teve que parar de estudar para começar a trabalhar, porque a minha avó abandonou ela, né? Então tem toda uma história e uma construção. E minha mãe criou uma barreira emocional muito grande. Então ela é zero afetiva, né? Então, assim, claro, tenho muito orgulho, criou 3 filhas, assim, né? Com muito cuidado, mas não tinha muito carinho, muita afeição. Então, ainda hoje, e isso me incomodava demais, né? Então, por exemplo, quando eu caí, mas caiu, levanta, foi nada, que arranha, está sangrando só um pouco, né? Bem assim. E eu me vejo hoje fazendo a mesma coisa, né? Então, por quê? Porque ela não recebeu o carinho, então ela não sabe reproduzir carinho, e aí, assim, eu tento não ser tão dura quanto ela foi, né? Mas ainda, Erci está aqui, tô vendo a carinha dela, outro dia a gente estava comentando sobre isso, né, Erci, de quanto nós somos até vista como secas, né? Não tem ali né, são muito duras, mas porque nós também fomos criados assim. Então eu tento não reproduzir, mas acabo reproduzindo. Então eu falo que um pouco menos agora com a Helena, mas a Lê foi um intensivo, né? De dureza, coitado. Se ele foi, eu falo que eu acabo acertando um pouquinho mais com ela, porque com ele eu acho que eu fui bem mais dura, assim, né? E aí é tão importante o olhar e falar assim, ok, me peguei fazendo isso, vou transformar, né? Isso é um autoconhecimento, assim. Fiz dessa vez, mas não vou fazer da próxima, né? E um processo de desconstrução mesmo, né? Então, assim, é você
vir desconstruindo algo. Então, eu não preciso reproduzir o mesmo comportamento, porque ela reproduziu, não porque ela quis, ela reproduziu de forma involuntária. Então, conforme você vai tendo acesso a informações, né, conforme você vai participando de debates como esse, você vai construindo, né, uma outra forma de agir com base no conhecimento, né, e de outras vivências. Você fala, poxa, não precisa ser assim. Eu posso ter vivido isso, mas eu posso quebrar esse ciclo aqui agora e fazer diferente para que meus filhos reproduzam de forma diferente, meus netos, né, enfim. Espero ter netos, mesmo que se eles não me derem netos, tudo bem, vou viajar e vou, e vou curtir por aí. Ô, Dani, você falou da sua mãe, eu me lembrei que a minha, ela tinha 5 filhos, ela trabalhava fora, né? E ela ainda acompanhava meu pai, enfim, nas questões dele. E aí a gente, imagine, 5, era uma escadinha, né? Então, quando alguém dizia que estava doendo, ela pegava, botava um esparadrapo ou um band-aid aqui na falava, passou! Não tem tempo para isso não, tem mais 4 ali, né? Passou! E assim, se por um lado isso tem uma coisa de criar pessoas que são fortes, que não, por outro, tem assim da gente se exigir, né? Essa coisa que tá, e aí eu estou pegando esse gancho por causa da primeira, de quando a gente encontrou o primeiro quiz, né? Que as pessoas falavam um tempo todo de força, mulher tem que ser forte, mulher tem que ser forte. Guerreira, eu né? até anotei aqui, Guerreira, gente, bota fiquei o esparadrapo cansada. na testa Fiquei e cansada sai só correndo, de ver, né, né? as palavras, né? Então, isso é complicado, né? O botar o esparadrapo na testa nem sempre é a melhor coisa, né? Às vezes a gente precisa poder ser frágil, né? Não, Poder... eu brinco que pensando, eu falo, nossa, como eu achava minha mãe estressada. Mas hoje, com 2 filhos, eu falo, gente, como ela não era estressada com fralda de pano, sem Isso. micro-ondas, eu já fico, né? Sem Com todas potinho, né? Sem potinho. Sem potinho. Eu fico, se eu já sou com todas essas facilidades que o mundo, né, modernizou, oferece, e eu fico, meu Deus, como ela deu conta, né? De gêmeas e uma criança de 2 anos junto. Então, você tinha 3 bebês ali com fralda de pano. Então, eu falo, tudo bem, tá dentro do que é esperado ali. Bom, eu acho que a gente está... Algumas pessoas têm que sair e acho que a gente já está chegando ao nosso final, mas eu quero fazer, então, o inverso, né? A gente falou de o que a mãe faria que a gente não faria. Eu vou perguntar para vocês duas o inverso disso, que é assim, o que as mulheres das suas vidas, né, a mãe, especialmente a mãe, a avó, a sua ancestralidade e também amigas, mulheres com quem você viveu, trouxeram e lhe ensinaram. E o que é que você pretende passar para frente, para as novas gerações? Eu acho que, para mim, é muito a questão do cuidar de si mesmo. Eu escutei muito uma frase das minhas amigas, da minha mãe, que pensar em si mesmo não é egoísmo. Que é uma coisa que a gente tinha muito enraizada, que era a cobrança de pensar no outro. Ah, você está sendo egoísta quando você pensa assim. E, na verdade, não, a gente está tendo os nossos limites, né? Impor os nossos limites não é egoísmo. É até uma questão de autocuidado também. É uma coisa que eu aprendi com as minhas amigas e com a minha mãe. E é uma coisa que eu gostaria de passar para frente para as próximas gerações. Legal. Enquanto o Dani responde, vocês, mulheres e homens que estão aí, né, coloquem, Lígia já colocou aí, eu vi resiliência, que ela aprendeu com a mãe dela, com as mulheres da vida dela. Se vocês quiserem, vão colocando aí no chat o que vocês aprenderam também. Vamos lá, Dani, o que você aprendeu? Eu aprendi, teve até uma frase que você falou no começo ali daquele poema, que eu falei, nossa, eu vi muito minha mãe, que é ser sim mesmo quando você é não, né? Então, mesmo quando tudo está dizendo assim, que está caminhando para acontecer de uma forma, você fala, não vai ser dessa forma que eu vou fazer de outra. Então, eu vejo, por exemplo, minha mãe ficou sem a mãe muito nova, né? Porque a mãe saiu de casa, ela tinha tudo para ser uma mãe
que largasse os filhos também, se a gente pensar em reprodução de comportamento, né? E ela não, ela foi totalmente o contrário, apesar de não mostrar afeição, ela foi lá, ela cuidou dos filhos, agora ela fica com os netos. Então, é você ir quebrando barreiras mesmo. Então, minha avó fez as escolhas dela, então cada pessoa vai te mostrando ali, ensinando e mostrando. Eu gostei muito dessa frase, ser sim mesmo quando você é não, né? Eu acho que foi isso que eu vejo de muitas amigas minhas, né, de pessoas próximas, essa possibilidade que a mulher tem, né, de falar assim, não, eu não vou ser assim, eu vou ser diferente. Eu lembro que uma vez estava conversando não era uma menina, era um menininho, e ele falou assim, eu quero ser um piloto. Você vê como a construção já vem da raiz do menino, né? Eu quero ser um piloto que usa barba. Aí eu brinquei com ele, eu falei assim, olha, não existe piloto que usa barba. E ele falou assim, então eu vou ser o primeiro. E você vê que ele já vem trabalhando a questão da autoestima, de ele vai ser o que ele quiser. Então, a gente tem que construir esse tipo de pensamento independente se é menino ou menina, né? Mas me chamou muita atenção, porque ele falou, não, tá tudo bem, eu vou ser o primeiro. Ele nem hesitou em pensar que ele não poderia ser, né? Então, se não tinha de bigode, ele era o primeiro. Achei muito legal. Legal. Bom, eu vou dizer o que eu acho que, para mim, era a maior característica de minha mãe. Ela conseguiu crescer e aprender com cada um dos filhos. Ela tem, entre mim e minha irmã mais nova, são 10 anos, né? E, assim, a cada um de nós, ela foi se moldando, ela foi crescendo, ela foi entendendo, ela foi virando uma pessoa de uma nova... Aliás, minha mãe e meu pai, os dois, assim, de uma nova geração e compreendendo as mudanças. E isso aconteceu porque eles sempre estiveram muito abertos. Aliás, meu pai dizia que guarda-chuva, paraquedas e cabeça, guarda-chuva e paraquedas só serve aberto. Isso era uma frase que a gente ouvia dele o tempo todo. E isso fez com que, por exemplo, a minha casa sempre fosse a casa que os amigos frequentavam. E ouvindo a gente, ela foi aprendendo. E ela quis aprender sempre e quis se tornar uma mulher mais moderna. E criou 3 mulheres extremamente fortes, eu e minhas irmãs, não fortes porque boto o esparadrapo na testa, não, mas fortes até para dizer, olha, agora não vai ser isso, agora não é meu momento, agora eu preciso me recolher, né? E, enfim, e com muitos amigos. Então, como minha mãe agora está numa fase não muito boa, eu vou encerrar aqui homenageando todas as mães, pensando nela. Acho que todas nós somos o resultado bom ou mal, né, de nossas mães, de nossos avós, de nossas mulheres que vieram antes. Agradecer muito a todas as mulheres e principalmente a todos os homens que estiveram aqui, porque eu acho que os homens que estiveram aqui mostram um desejo ainda maior de aprendizado, né? A gente está vivendo e discutindo isso o tempo todo, mas ter Luiz, ter Will, ter André, ter Carlos, e eu estou vendo aqui Antônio Santo, e, enfim, não estou vendo todos os nomes, mas sei que temos bastante homens aqui. Então, vocês que estão aqui ouvindo as nossas dores, os nossos desafios, os nossos aprendizados, muito obrigada. Acho que saímos todos maiores de uma discussão assim, né? Então, vou passar para Dani e Valquíria para se despedirem. O chat tem o nosso QR Code, para quem ainda não fez o ok, e vou só deixar na tela essa linda mensagem final enquanto elas se despedem, que é a parte da poesia Legado de Rupi Kaur, tá? Estou de pé sobre o sacrifício de milhões de mulheres antes de mim, pensando no que eu posso fazer para deixar essa montanha ainda mais alta, para que as mulheres que venham depois de mim possam ver mais longe. Então, que as Helenas da vida, Dani, sejam mulheres muito mais, né? Eu não diria fortes, que eu não gosto só da palavra forte, mas que sejam muito mais amadas, felizes, satisfeitas consigo próprias, do que cada uma de nós conseguiu até esse momento. E que ela aprenda isso com você, tá? E você, Valquíria, que seu ingresso no mercado de trabalho seja cada vez mais
promissor e que junto com você venham muitas, muitas meninas negras que possam alcançar devidamente, porque é isso que é merecido, o mesmo espaço que nós, mulheres brancas, temos. Um tchau de vocês. Bom, pessoal, obrigada pela Vamos tirar um participação. print, pessoal. Sim. Obrigada, Rita. vamos tirar um vamos print. lá. Rita, tira o slide para a gente tirar um Tá print. bom. Tá bom, peraí. A Erci é o nosso marketing, gente, nas horas vagas, né, André e Will? Olha, que ela divulga a gente. É Eu verdade, já parceirou, parei né, de Erci? Você compartilhar. tinha falar, eu contado tava com ela. chorando. Aí, agora foi. Ai. Peraí. Só que eu acho que o da Rita Tirando. tá em destaque, né? Tem que tirar. Como é que sai o meu destaque? Eu acho que eu arrumei aqui, não arrumei? Agora foi. Gente, eu não sei. Foi, tá certo. E aí? Todo mundo sorrindo. Foi? Eu Aí eu vou tirei sair. alguns aqui. Que legal, tem salas aí, ó. Tô vendo um monte. Opa. Tem uns clientes aqui, nossa, olha lá, o pessoal na sala de reunião. Oi, pessoal. Que legal, fiquei muito feliz, viu? A Com nossa a participação relações de todos. públicas. E tem gente Não, entrando só para ainda, dizer, gente. uma observação, Rita. Campari é nosso cliente, gente. Se tiver eu alguém da escrevi. Campari, nós somos Por apaixonados por favor. vocês, viu? Não é E, pelo... não, e eu adoro Campari, gente. Adoro Campari. Bom, pessoal, mas obrigada Eu não gosto Rita, do pelo cara. convite. Também não. Abril tem outra, né, Dani? Foi a chamada para abril já, né? Legal, Tem outra. Rose nos ajuda aí com essa chamada. É Rose. verdade, em abril a gente tem outra. A próxima será sobre neurodiversidade, em comemoração ao Abril Azul. Abriu azul. E nós contamos aí com a participação de todos que puderem estar conosco também nesse encontro, para cada vez mais a gente possa fazer trocas verdadeiras e gostosas como essa, né? E para quem é convidado, lá no formulário tem a opção para você colocar o seu e-mail, deixa seu e-mail lá, que a gente vai compartilhando aí as novidades e os próximos eventos que a gente vai divulgar, tá bom, pessoal? Obrigada, pessoal. Rosiclé, você é minha ídola. Você dizer que foi excelente. Ai, muito obrigada. Enche o coração. Ó. Nossas palestrantes também estão aqui, muita gente aqui, a Cris. Tem a Tem Cris. a nossa assistente social também. Oi, tô aqui, gente, tô quietinha, mas... O Cláudio Vicente, fiz contato com ele essa semana. Obrigada, Cláudio, por nos prestigiar aí, viu? Pessoal, Eu que até agradeço. a próxima. Muito obrigada, muito obrigada a todos vocês. Tchau, A Cláudia, tchau, Obrigada, Cláudia. pessoal. Tchau, Até a gente. próxima. Até mais. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.